Meus amigos, agora ADVJus Entrevistas, inovações e o novo marketing jurídico com o professor Alexandre Mota. Confira. Professor, hoje a nossa pauta é inovações no marketing jurídico. Que prazer te receber aqui. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, né? Fizemos uma entrevista alguns anos atrás, né? Via online. E hoje finalmente, né, estamos aqui presencialmente. Então agradeço aí o convite. Vamos falar um pouquinho de marketing, vamos ajudar a advocacia aí. É isso mesmo. E o professor Alexandre Mota está aqui em Ribeirão Preto a propósito aí de um curso significativo que está sendo promovido através da ESA, aqui na Casa da Advocacia aqui de Ribeirão Preto, né? E o curso está indo bem? Graças a Deus, bastante gente. Ontem foi a primeira aula, né? Amanhã finalizamos aí mostrando todos os problemas para entrar numa fase prospectiva adequada. Então, pessoal, graças a Deus está gostando bastante. Que bom, professor. Então, eu já já faz tempo que eu tenho aqui o guia definitivo do marketing jurídico. Tem, evidentemente, outras obras mais novas, mas eu quero falar ainda um pouquinho desse aqui. Quem por acaso se interessar, professor, é possível encontrá-lo? Sim, mas ainda existe, né? Ele pode ser comprado pelo site da editora Letras Jurídicas. Então é só entrar lá, comprar. E, na verdade, todos os livros estão lá, listados. Quem quiser fazer a coleção. Pode fazer, né? E o mais novo, que é o novo guia, né, do marketing jurídico. O novo marketing jurídico. O novo marketing jurídico. Então, foi justamente na transição do provimento 94 para o 205. Na verdade, foi o primeiro livro no Brasil falando sobre essa transição. Eu fui ajudando muito ali nos bastidores, fui tentando captar a essência do que estava mudando. Então, acompanhei bastante essa transição. Então eu já fui escrevendo, à medida que as pessoas iam falando o que ia acontecer, começavam aqueles burburinhos ali do que podia, não podia e tal, quais as liberações que iam acontecer, eu ia já escrevendo o livro paralelamente. Quando saiu realmente, eu dei aquela arrematada final e mandei o livro já para as pessoas entenderem o novo formato, o novo marketing jurídico mesmo. É isso mesmo. O pessoal, né, professor, principalmente aí, da jovem advocacia, às vezes tem aquela insegurança, às vezes, o que eu posso e o que eu não posso fazer, e o que eu for fazer, eu tenho que estar perfeitamente adequado ao que fala lá o Estatuto da OAB. Acho que isso é uma preocupação e com certeza o livro vem esclarecer tudo. Com certeza, e na verdade, você pode fazer muita coisa. Dentro do Código de Ética, dentro do provimento 205 novo, né? Você pode fazer muita coisa. Então eu sempre brinco com as pessoas o seguinte, né? As pessoas falam que precisa liberar novas ferramentas, precisa liberar mais o marketing na advocacia. Hoje a gente tem no mínimo 60 possibilidades, 60 ferramentas de marketing que podem ser trabalhadas. Se você não trabalhou essas 60, por que você quer mais? Né? Porque você vai ficar sem trabalhar as novas também. Né? Então o ideal é você primeiro trabalhar essas, depois exigir novas. Mas dá para fazer muita coisa exatamente com o que tem hoje. Certo. Professor, agora de uma maneira geral, né, a advocacia, o pessoal fala que é uma profissão mais do que assim maravilhosa, né, que cuidam da vida antes da concepção e depois, né? E com isso a gente tem colegas aí de todas as faixas etárias, né? E o que a gente pode depreender do nível de observação, de necessidade de efetivação do marketing jurídico dentro desse universo tão diferente, né? Colegas que têm tanta experiência e colegas que estão iniciando a jornada. Essa é um grande ponto do marketing que as pessoas muitas vezes não entendem. Se você entrar na internet, você vai ver muita gente vendendo o marketing como se fosse uma coisa única, e não é. O ponto principal é que marketing jurídico é a análise pontual daquela carreira, daquele escritório, daquele objetivo. Não existe marketing que seja um marketing que sirva para todo mundo. Então, desde 2002, quando eu abri o Grupo Inrise, eu criei a metodologia de fazer a análise do escritório, criar um plano completo de marketing, não só com uma ou outra ferramenta, mas um planejamento adequado para o escritório e a implementação através do próprio braço do
escritório, uma pessoa interna ali sendo comandada por mim para que implementasse essas rotinas de marketing. Certo. Então, marketing é estudo, é análise individual daquele caso para se pensar numa estratégia única para aquele caso. Só para você ter uma ideia, exemplificando isso, desde 2002 eu nunca escrevi um plano de ação que fosse igual ao outro. Justamente porque cada escritório, cada carreira tem uma dinâmica completamente diferente da outra. São características diferentes, área de atuação diferente, área geográfica diferente, o perfil do sócio, o perfil do escritório, o perfil do público-alvo, o nicho prospectivo que ele quer. Então é muita coisa diferente para você vender na internet. A gente brinca que existem os picaretas de mercado. vender uma coisa única. Compre essa ideia e ganhe milhões. Né? Então eu brigo muito contra isso. É isso mesmo. Professor, agora tem uma grande dúvida, né? Que é assim, a necessidade do marketing jurídico. A gente tem isso no sangue já de tanto tempo, né? O livro do professor aqui, que a gente já tem há alguns anos, né? Esclarece tanta coisa. E o que eu observo é que, assim, grandes escritórios têm administração de advogados de uma escola que não tinha esse costume do marketing, né? E às vezes eu mesmo conheço alguns, inclusive em Campinas, aqui em Ribeirão Preto, me arrisca dizer que até lá para São Paulo, em alguns grandes escritórios que tem administração lá daquele quase patriarca, né? Quem cuida lá da parte do marketing jurídico é o advogado recém-formado. Isso existe. Eu acho que o caminho não é por aí, né, professor? Desde que ele tenha um conhecimento, ou pelo menos vá atrás, eu acho que tudo bem. Pode até funcionar. Uhum. Porque, veja, o marketing ele tem tantas informações hoje disponíveis na internet, né? A gente tem as colunas, a gente tem entrevistas e tal, que se ele buscar informação, ele consegue. Mas lógico, ele precisa acreditar no marketing completo. Né? Se ele for aquele jovem advogado que acredita nas picaretagens de internet, de que você vai fazer 3 postagens e ficar milionário, que este é o caminho, que marketing digital é igual ao marketing jurídico completo, e não é, a gente sabe. Se ele acreditar nisso, ele não vai ter sucesso. Chega muita gente para mim hoje falando: Alexandre, fiquei aqui 2, 3 anos investindo no marketing digital e isso me trouxe uma visualização melhor, mas não me trouxe dinheiro. E eu falo, é lógico, você está usando um bracinho do marketing, um bracinho ali do marketing completo. E aí eles começam a entender um pouquinho mais do que é preciso fazer completamente ali dentro do marketing para sair com resultados. Então, eu depreendo de tudo que você vem expondo, né, que na verdade existe uma palavra que é, às vezes, assim, fundamental para que se efetive o marketing jurídico, que ele venha satisfazer de uma forma daquela que vem contemplar aí as vontades, né? Professor, acho que é um planejamento, né? Com certeza, né? Com certeza. Essa palavra é essencial, planejamento. Você criar um plano de ação mesmo, né? E as pessoas não pensam nisso. Infelizmente, elas não pensam nisso. Elas pensam ações imediatas. O que eu vou fazer hoje para dar resultado amanhã? E não funciona assim. Não funciona. Tanto que os escritórios de médio porte, ou os escritórios que evoluíram do pequeno para médio, de médio para grande, eles têm planejamentos anuais. Eles se juntam no final do ano para falar o que nós vamos fazer em termos de marketing no ano que vem. Quais as lacunas que a gente não preencheu nesse ano que a gente precisa dar uma atenção maior. E aí a coisa evolui, porque não existe ação pontual que dê super resultado. A palavra é rotina. Criar rotina, planejamento primeiro e rotinas de marketing segundo. Professor, nós não queremos nem podemos, né, evidentemente, assustar esses colegas aí da média advocacia e às vezes até dos pequenos escritórios, falam assim, não, eu não posso contratar um serviço de marketing jurídico porque com toda essa explicação isso vai me custar muito caro. Mas o que a gente sabe muito bem é que aquele adágio popular, ele é bem verdadeiro. Às vezes o barato sai caro, né? E um planejamento bem executado por quem tem realmente aquela qualificação, ele pode se transformar num custo absolutamente baixo. Eu acho que eu consegui falar o que eu... Sim, o que você comentou agora, eu falei um pouquinho na aula de ontem, né?
Porque eu falo de 3 etapas dentro de um planejamento de marketing. A fase de estruturação, que é a imagem corporativa do escritório ou da pessoa perante o mercado. Que esta primeira fase sempre envolve um valor, né, para você criar o seu site, a sua newsletter, o seu folder e tal. A fase 2, que é a fase de prospecção ética, né, buscar novos contratos. E a fase de potencialização, que é o crescimento físico, se o escritório tiver essa intenção. Né? E dentro dessa primeira etapa, que envolve um pouquinho de valor, né, eu mostro para o advogado que ele consegue fazer sem custo nenhum. Então, as ferramentas envolvidas nisso, para o jovem advogado que fala assim, Alexandre, eu entendo que eu preciso ter um site, eu entendo que eu preciso ter uma newsletter e tal, mas eu não tenho dinheiro para isso. Eu mostro alternativas para eles que existem, que você, lógico, você vai ficar algum tempo com esse material para ganhar dinheiro e depois evoluir para uma coisa mais profissional. Mas você consegue ter essa adequação sem custo nenhum. E só precisa da operação. Isso é engraçado de perceber que muito dessas ferramentas, dessas mais de 60 ferramentas que eu comento, é mais operação do que dinheiro. E as pessoas não conhecem ou não têm a vontade de correr atrás e ficam para trás. É atitude, né? É atitude, é ação. Às vezes, eu estava comentando ontem nessa palestra que eu dei, nessa aula que eu dei ontem, de que você aparecer em mídias segmentadas para o seu público-alvo é muito mais operação do que dinheiro. A gente não está falando em sair em mídias grandes, a gente está falando em sair em mídias segmentadas para o seu público-alvo. E às vezes é só operação. Né? É que